Fala galera, professor Renato de Linguagens na área, em mais um EXP Resolve. Vamos lá? O que é que o comando dessa questão do Enem 2023 está falando para a gente? Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum o quê? Pessoal, as questões do Enem, quando elas trazem texto 1 e texto 2, normalmente o que é que essa questão que traz dois textos, ela quer? Um casamento. Como assim um casamento? Eu tenho aqui informação presente no texto 1, eu tenho aqui informação presente no texto 2, e em algum momento elas vão tocar em um mesmo ponto. E o fato de tocar no mesmo ponto faz com que vocês pensem em duas palavras. Isso vai fazer com que vocês pensem em duas palavras. As ideias que estão no texto 1, as ideias que estão no texto 2, elas convergem ou elas divergem? Aí você vai fazer assim, ó, pluf, interrogação. Elas convergem ou elas divergem? Tá? Então, o comando ele já deixa claro que elas têm em comum, ou seja, tá aqui, elas vão se encontrar em algum momento. Então, elas convergem. Tem em comum, então convergem. Texto 1, Alegria, Alegria. Uma música bastante conhecida aí de Caetano Veloso. Então, Ser Veloso, Ser Veloso. São os dois textos do Caetano. E Alegria, Alegria, ela é muito interessante porque ela abre o movimento do tropicalismo brasileiro. Nessa música Alegria, Alegria, ela foi composta por Caetano mais ou menos em 1968. Então nós estávamos passando por um determinado momento histórico no Brasil. Em 1968, né? A ditadura militar, o regime militar. Certo? E o segundo texto, que é esse texto aí dos Anjos Tronchos, a gente está falando de outro momento histórico, ó, 2021. 2020, 2021. Estávamos passando pelo quê? Pandemia de Covid-19. Então, são momentos históricos diferentes. Alegria, alegria. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores. O peito cheio de amores vãos. Eu vou. Por que não? Por que não? Texto 2. Anjos tronchos. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício, das telas dos azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo, que vende e venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam novo outro ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, nós estamos aqui verificando momentos históricos diferentes, mas há um ponto comum. Que ponto comum é esse? Quando ele diz aqui, o sol nas bancas de revista. O que é que tem nas bancas de revista? Não vale dizer revista, gente. Informação. Quem lê tanta notícia? Opa, acabei de falar. O que é que tem na banca de revista? Informação. E essa informação, ela é passada para as pessoas, né? As pessoas adquirem essa informação nas bancas de revista por meio de jornais, por meio de revistas, né? E ele traz aqui quem lê tanta notícia. Notícia está associada à informação. Por entre fotos e nomes, então fotos, nomes, né?
os olhos cheios de cores, então eu vou atrás dessas informações. Cadê as fotos? Cadê os nomes? Estamos falando também de um período delicado no Brasil, tá? Então, informação. Então, o texto 2, quando ele diz uns anjos... Gente, não sei se vocês perceberam. Vamos abrir um parêntese aqui. Não sei se vocês perceberam. A estrutura inicial desse texto 2 nos remete a um poema bastante conhecido. Lembram? Uns anjos tronchos, desses que vivem no escuro, disseram, vai ser virtuoso no vício. Aqui nós temos um processo chamado intertextualidade. O que é intertextualidade? Intertextualidade é diálogo entre textos. E esse texto de Caetano, ele dialoga com que outro texto? Com o poema de 7 faces. Poema de 7 faces de Drummond. Em que ele diz, vai Carlos, vai ser ghost na vida, né? Então essa história de anjos tronchos, né, dialoga aí com o poema de 7 faces, tá? Vale a pena dar uma olhadinha depois. Então, quando ele diz aqui, desses que vivem no escuro em plena luz, o que é que tem a ver escuro, luz, Vale do Silício? Quando a gente fala no Vale do Silício, a gente está falando de uma região bastante desenvolvida, né? Rica em tecnologia, né? Então tem a ver aí com esse escuro em plena luz. Por que escuro em plena luz? Ele nos remete aí à tecnologia da informação. Luz, que seria a luz do computador, né? E o escuro, porque quando você está num ambiente com um monte de computador, a luz do computador ela rouba a cena, tá? Então disseram, vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Agora minha história é um denso algoritmo. Ou seja, o algoritmo está relacionado ao assunto. E o assunto está também associado à informação. Então, como assim a minha história é um denso algoritmo? Eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou me divertir com informações que são do meu interesse. Então, quando ele diz que venda a vendedores reais, é o seguinte, o algoritmo ele está programado para oferecer a você aquilo que lhe proporciona interesse, satisfação, entende? Então, neurônios meus ganharam um novo outro ritmo, e esse novo outro ritmo está associado ao algoritmo. E mais, e mais, e mais, e mais. Ou seja, quanto mais você está consumindo a informação, o algoritmo vai mostrar o quê? Ele está gostando, então lance mais informação desse tipo, mais informação dessa área, mais informação dessa natureza. Então, os dois textos, eles convergem nesse ponto, né? Nessa disseminação da informação, tá? Então vamos lá ao comando. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum o quê? Referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos? Tem um detalhe. O texto 1, ele fala os olhos cheios de cores. E o texto 2, ele diz das telas azuis. Então, não diz qual é a cor. Que é aqui, o texto 1. As cores. Pode ser azul, pode ser vermelho, amarelo, rosa. E o texto 2, ele comenta azul. Então, não há referência às cores. Ele coloca um artigo aqui dentro, né? As cores. Quando ele bota o artigo aqui, o artigo definido, que é o as, ele tem que me mostrar quais são essas cores. Azul. Azul é uma delas. Cadê o verde, então? Cadê o amarelo? Então não tem isso, gente, tá? Letra B de bola. Percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia. Pode ser. Letra B, tá com cara de gabarito. C de casa. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna.
Isso aí de vícios e virtudes da vida moderna tem até um pouco disso no texto 2, que isso está relacionado ao algoritmo. Mas o texto 1 não fala disso aí. Percebe? Então, a vida moderna ela é mencionada no texto 2, a partir da apresentação desse algoritmo. Não é o que mostra o texto 1. E o comando ele é bem claro quando ele diz essas letras. Então, ele quer texto 1 e texto 2. D de dado, busca constante pela liberdade de expressão individual. Então, ele está buscando a liberdade dele, ele falar desse jeito. Então, observe, o texto 1 traz um sujeito agente. Ou seja, ele vai até as bancas de revista, ele vai até as notícias. O texto 2 não, ele recebe por meio do algoritmo e ele já recebe essas informações de maneira seletiva, né? O algoritmo vai selecionar aquilo que é bom para ele, aquilo que é do interesse dele. Letra E, crítica à finalidade comercial das notícias. Não, está falando de finalidade comercial. Está falando de dinheiro, de lucro, de objetivo? Não, o gabarito é letra B de bola. Por que B de bola? Vamos comentar? Percepção da profusão de informações, ou seja, profusão de informações é o ato de as informações se espalharem, gerada pela tecnologia. Então, aqui o texto 1 traz uma tecnologia, que é a banca de revista, e o texto 2 traz outra tecnologia, que é o algoritmo. Então, gabarito, portanto, letra B de bola. Então, o texto 1 traz a banca de revista como a tecnologia, como meio de se passar informação. O texto 2, a gente já está numa perspectiva da tecnologia da informação, que é o algoritmo. O algoritmo. Tudo bem? Só para finalizar, vocês devem ter visto que Caetano Veloso, quando teve acesso a essa questão, para ele, as 5 alternativas estavam corretas. E realmente, as alternativas, todas elas fazem sentido com o texto 1, com o texto 2 ou com os dois. Porém, Caetano não fez o link direto com o comando, porque o comando ele dá orientação, né? Mas, de fato, as informações que existem na A, B, C, D e E, elas dialogam com um dos textos ou com os dois. Mas só a letra B, ela volta para os textos e contempla o comando. Fechado? Beijos para vocês e a gente se encontra no próximo EXP Resolve. Fui!